paz e a graça para você e para sua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abençoe a sua vida hoje e sempre. Esse é o canal Bíblia e Teologia. Eu me chamo Gilberto. Desde já eu peço a sua força. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like. Não deixe também de acionar o sininho para que quando venhamos colocar um novo vídeo, você seja notificado. Desde já, vamos para a palavra do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de Salmos, Salmos 42. Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a coça pela corrente das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti na terra do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, a fragor das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te distanciaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu quero fazer uma breve reflexão com o seguinte tema: como vai a saúde de sua alma? Hoje muitas pessoas se preocupam com a saúde física e é louvável, devemos nos preocupar sim, fazermos aquele check-up anualmente, fazer exames para ver como está a nossa saúde, mas só que, entretanto, que o homem não é constituído somente de matéria, ele não é constituído somente de corpo, ele tem um outro lado, não menos importante do que o corpo, que é o lado imaterial, o elemento imaterial que alguns chamam de alma ou espírito. E é nesse quesito que muitas vezes deixamos a desejar. Nos preocupamos somente com o lado físico e negligenciamos a nossa alma. E é baseado nessa pergunta: como vai a saúde de sua alma, que eu quero ler o Salmo 42, porque eu creio que o Salmo 42, ele lança luz, ele traz a resposta para essa pergunta tão importante que esquecemos de fazer para nós mesmos. A primeira evidência baseada no Salmo 42 é a evidência da sede da alma pela presença de Deus. Ele começa falando da sua necessidade pela presença de Deus. Ele diz: como suspira a coça pela corrente das águas, assim por Deus suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a principal evidência de uma alma saudável. A alma saudável, ela tem sede de Deus, ela sente necessidade de Deus. Esse homem, de acordo com todos os versículos que nós lemos do Salmo 42, alguns comentaristas dizem que ele é um levita que está exilado da sua terra natal, ou seja, Jerusalém. Ele prestava serviço na casa de Deus, no templo. E esse homem estava distante do templo, do serviço ao templo, quem sabe de sua família, de seus afazeres. Ele estava, tudo indica, ao extremo norte de Jerusalém, como diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 6 e 7, ele fala do Monte Hermon, nas terras do Jordão, que ficava ao extremo norte de Jerusalém. E aquele homem foi desprovido de servir ao Senhor
de estar no templo do Senhor, haja vista que o templo do Senhor naquela época era a representação do próprio Deus no meio do povo. E aquele homem estava desprovido de servir ao Senhor no templo, ele estava desprovido do culto público e do culto solene. Ele poderia perder tudo na vida, ele poderia perder famílias, bens, ele poderia perder posição social, mas uma coisa ele não poderia perder, que era a presença de Deus. E essa falta, essa necessidade, esse anseio pela presença de Deus é tão forte que ele compara a uma corça que se encontrava em uma grande seca, sedenta por água. E quando eu olho para esse versículo, eu faço uma pergunta e eu convido a você fazer essa pergunta também para si mesmo. Se você fosse comparar o anseio de sua alma por Deus, a que você compararia? Será que você ou eu compararia a nossa necessidade, o nosso anseio por Deus, com uma corça sedenta por águas correntes? Ou quem sabe, o seu anseio por Deus seria como um simples desejo de um sorvete? Vemos que a gente passou, por causa da pandemia, a gente passou um bom tempo sem se congregarmos, sem estarmos unidos para adorar a Deus. Muitos, quem sabe, não sentiram uma mínima vontade ou uma saudade de estar junto com o povo, prestando culto a Deus. Outros, sim, quem sabe, se entristeceram, ansiaram por estar novamente junto com os irmãos, adorando a Deus. Outra evidência de uma alma saudável, a gente se encontra no versículo 3. O versículo 3 diz que as lágrimas daquele homem eram o seu alimento de dia e noite, e a causa dessa tristeza era a zombaria daqueles que não criam em Deus. Não era somente a sua fé que estava sendo atacada, mas também aqueles homens incrédulos, irreverentes, escarnecedores estavam colocando a fidelidade de Deus em xeque. E aquilo ali trazia uma grande tristeza para aquele homem. Essa zombaria, esse escárnio, tudo indica que era constante, porque se você vê no versículo 9 e no versículo 10, ele repete sobre isso. No versículo 10 ele diz: esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde estás? Ou onde está? É como se aqueles homens olhassem para a tristeza do levita, que estava triste, abatido, cabisbaixo por estar longe do templo de adoração a Deus, e era motivo de zombaria daqueles homens. É como se eles se levantassem e dissem: onde é que está Yahvé? Onde é que está o Deus de Moisés que abriu o mar vermelho? Onde está o Deus de Josué que fez cair as muralhas de Jericó? Onde é que está esse Deus? E aquela situação, aquela zombaria trazia grande tristeza. Por quê? Porque a fidelidade de Deus estava posta à prova. Quem sabe hoje, principalmente nos dias de hoje, onde em muitos lugares Deus é zombado, Deus é escarnecido, e muitas vezes a gente fica indiferente, a nossa alma não chora, a nossa alma não se incomoda vendo nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo sendo zombado, sendo xingado, sendo a sua fidelidade sendo colocada em prova. Devemos pensar nisso. Outra coisa também que devemos atentar para esse salmo, que é uma evidência de uma alma saudável, é que em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de dor, a melhor coisa, muitas vezes, que devemos fazer é trazer à memória as bênçãos, as misericórdias, né, a bondade de Deus, né, que Ele nos concedeu no passado. No versículo 4, ele diz: lembre-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Nesse versículo 4 eu aprendo duas coisas. Primeiro, aquele homem que estava triste, longe da sua cidade natal, ele traz à memória como se fosse aquelas lembranças fossem como um bálsamo para a sua alma. Ele se lembrava de como ele ia junto com o povo de Deus, com alegria, com louvor, à casa do Senhor para prestar um culto, uma adoração agradável a Deus.
diante de uma situação que a gente vive hoje, um movimento que tem crescido muito, que é o movimento dos desigrejados, que dizem que não precisamos nos congregar porque Deus está em todo lugar, então não preciso ir para uma igreja, não preciso participar de uma denominação. Isso é engodo de Satanás. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nos exortam a nos congregarmos, a estarmos juntos para adorar a Deus. Sim, devemos adorar a Deus no nosso devocional particular, mas o nosso devocional particular nunca deve substituir o culto solene, o culto público. Por quê? Porque a igreja do Senhor é constituída de pessoas. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém pode ser igreja somente na sua casa. No Antigo Testamento, no Salmo 134, ele começa dizendo: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E veja na parte B, o último do versículo 3, diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É quando o povo de Deus está reunido, é quando o povo de Deus constitui como se fosse uma única pessoa adorando a Deus. Deus estende sua mão e concede vida e concede bênção. Também no Salmo 134 diz: bendize ao Senhor vós, todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, se a sua alma anseia por cultuar a Deus junto com os irmãos. Esse homem, ele recordava nos momentos de alegria, quando ele ia junto com o povo adorar a Deus na casa do Senhor. E por fim, a alma desse homem está triste, está cabisbaixo. E é nesse momento, quando a nossa alma está abatida, triste, atribulada, é que vemos, analisamos e detectamos em que grau está a saúde da nossa alma. Esse homem, ele fala consigo mesmo, ele exorta a sua própria alma. Ele diz: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu não sei se você já falou com a sua alma, mas esse salmista, ele exorta a sua alma a confiar em Deus. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que não abandona aqueles que nele confiam. A esperança do salmista é que um dia o Senhor restituirá a posição dele na casa do Senhor, que o Senhor arrancará ele daquele local longe da presença de Deus e trará ele novamente a adorar junto com o seu povo. Como está a saúde da sua alma? Você anseia pela presença de Deus? A sua alma tem sede de Deus? O primeiro aspecto, a primeira evidência de uma alma saudável é a profunda sede, é a profunda necessidade que o homem tem de estar na presença de Deus. Você se incomoda quando Deus é avacalhado, quando Deus é xingado, quando o Senhor Jesus Cristo é zombado, ou você é indiferente a tais escárnios? Você, quando está num momento difícil, será que a sua alma se lembra dos momentos em que Deus estendeu a sua mão e te abençoou com grandes bênçãos? Deus é fiel. Quem sabe a resposta que você tem é: eu não sinto mais saudade de Deus. Eu não sinto vontade de me congregar. Eu não sinto mais anseio de adorar a Deus junto com os meus irmãos. A palavra que eu tenho para você é: vá, corra para os médicos dos médicos. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo toque a sua alma com seu Espírito Santo, que você volte a sentir uma profunda necessidade pela presença do Senhor, que você sinta saudades de se congregar, de cultuar a Deus junto com os irmãos, que você, nos momentos difíceis, não se esqueça de como Deus tem sido fiel e benigno para cada um de nós. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, te conceda uma semana abençoada, que você volte a orar, a buscar a presença do Senhor, a se consagrar
para que quando esse momento difícil chegar, quando muitas vezes a sua alma se sentir triste, solitária, se lembre, Deus está no controle. Cristo é a solução para esses momentos difíceis. Como vai a saúde de sua alma? Muito obrigado por você estar comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever. E se você quiser, deixe um comentário também. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus. Muito obrigado. Que o Senhor esteja com você hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.